Principalmente acima dos 40 anos. No Brasil, não é totalmente essa realidade que a gente encontra, né? A principal causa de síndrome nefrótica, pelo menos em casuística nossa de biópsia renal do HC, é GESF, mesmo nessa faixa etária já de 40 a 60 anos, a gente só vai ter membranosa como primeira causa mesmo depois de 60 anos, mas isso é o que está de referência do mundo aí para a gente falar. É um pouco mais prevalente em homens, né? A apresentação clínica é basicamente uma síndrome nefrótica mesmo, 75% dos pacientes vão apresentar com uma síndrome nefrótica, boa parte deles normotensos e com função renal preservada. Uma parcela pode ter hematúria, né? Na forma primária, a hematúria não é tão prevalente, mas as hematúrias da forma secundária são mais comuns, e aí a gente vai ver um pouco dessa classificação aqui, tá? E habitualmente uma doença que vai se apresentar com normocomplementemia aí nos aspectos gerais, né? A classificação, então, como praticamente todas as glomerulopatias, a parte inicial do que a gente precisa definir é se a gente está tratando de uma forma primária, né, ou se a gente está falando das formas secundárias. Então, habitualmente, quando a gente está pensando em forma primária, a gente tem alguns antígenos que podem ajudar a gente a reconhecer, né, esses pacientes. Aí o grande antígeno e a grande descoberta aí de 2009 para cá foi o anticorpo anti-PLA2R, né, o anticorpo antifosfolipase A2 aí, receptor de fosfolipase A2, então, que é o mais prevalente dessa forma primária, né, chegando a estar presente em 70% a 80% dos casos, mas outros anticorpos já estão descritos aí como possíveis causadores dessa forma primária. E aí, quando a gente passa para a chave diagnóstico diferencial das formas secundárias, a gente tem um mundo de doenças que podem estar causando aqui, né? Desde doenças autoimunes até doenças infecciosas, drogas, neoplasia, enfim. Uma infinidade de doenças que acabam estando na nossa chave para descartar toda vez que a gente encontra uma glomerulopatia, né? E aí, aqui, só para falar um aspecto importante mesmo, a triagem de doença secundária, ela é mandatória para todas as glomerulopatias, né? Então, toda vez que, por exemplo, eu recebo os residentes da enfermaria da glomerulopatia, que a gente passa, né, a rotina de exame que é obrigatório fazer antes de fazer a biópsia renal, eles sempre ficam muito assustados, né, porque todos os doentes vão coletar sorologia, todos os doentes vão coletar FAM, complemento, paraproteína, né, investigação de paraproteína. Então, realmente, existe uma extensão de exames laboratoriais que a gente precisa fazer, mas é justamente por conta de muitas dessas glomerulopatias, como a gente está usando de exemplo aqui a glomerulonefrite membranosa, terem muitas causas secundárias associadas, né? E o tratamento, muitas vezes, das formas secundárias e das formas primárias, eles são distintos. Então, é fundamental a gente ter na mão aí o descarte, né? E uma investigação detalhada dessas formas secundárias, tá? Existem alguns aspectos histológicos que ajudam bastante a gente na glomerulonefrite membranosa a pensar mais em forma primária ou secundária, e aí eu vou detalhar um pouquinho isso também, mas principalmente sempre muita atenção aos detalhes da biópsia renal, né? Então a gente precisa ver se essa membranosa vem ou não vem com hipercelularidade mesangial, que tipo de depósito está acontecendo na imunofluorescência, né? Se a gente tem uma imunofluorescência mais rica. Toda vez que a gente encontra uma imunofluorescência mais rica, isso marca algumas doenças secundárias, e não necessariamente é só doença autoimune, tipo lúpus, né? Por exemplo, a sífilis, classicamente, ela se apresenta como uma membranosa full house. Então, é uma doença importante do ponto de vista de descartar o diagnóstico, e nos últimos anos a gente teve bastante membranosa em pacientes jovens, que era sífilis, tá? E aqui, na hora que a gente trata a sífilis, o rim melhora rapidamente. Então, é até uma membranosa que eu brinco de vez em quando, que é fácil de tratar, tá? Então, só lembrar aí desses aspectos do ponto de vista de diagnóstico diferencial. Letícia, só um segundinho, Paula. Se Claro. puder ocultar essa barrinha que está saindo embaixo Eu do acho que tem até um slide. ocultar aqui. Melhorou? Pronto. Agora foi, Ótimo. né? Obrigada. Nada, imagina. Que aí aqui são os detalhezinhos de aspecto, né? Do ponto de vista de fisiopatologia, então, na verdade, a membranosa, né? Ela é uma doença marcada pelos depósitos subepiteliais, né?
E aí, na verdade, esses depósitos, eles podem ser imunocomplexos que depositam diretamente, né? Ou a gente pode ter antígenos nessas regiões que vão ter anticorpos que vão passar para ligar aqui. Ou as duas coisas podem estar ligadas aqui. Então, eu tenho um antígeno que não era próprio do rim, que deposita aqui, e que posteriormente eu tenho um anticorpo que vem e liga aqui. Então, esses 3 mecanismos fisiopatológicos, eles são possivelmente descritos, né, para o achado de membranosa aí, e provavelmente, dependendo da doença que a gente está falando, né, isso é um padrão de lesão, a gente pode ter um mecanismo fisiopatogênico diferente. Como eu falei, a grande descoberta, né, do ponto de vista clínico, foi esse anticorpo, né, antirreceptor de fosfolipase A2, o receptor de fosfolipase A2, então, ele é uma proteína transmembrana, que tem vários domínios, e aí uma das coisas importantes da gente entender é que esses anticorpos formados podem ser para diferentes regiões, né, dessa proteína daqui, e isso, inclusive, pode dar manifestações clínicas um pouco distintas, tá? Então, isso aqui a gente ainda não consegue separar muito bem do ponto de vista clínico, a gente dosa o anticorpo, né? Mas em estudos experimentais eles estão tentando entender quais são essas diferenças aqui do ponto de vista de apresentação clínica, tá? Mas basicamente, então, a gente vai ter, né, esse antígeno aqui, o anticorpo vai estar ligando nesse local do antígeno, e aí aqui, então, a gente começa um mecanismo de lesão, né? Esse imunocomplexo ativa as vias do complemento, e tanto é verdade que a gente encontra, né, pelo menos C3 na maior parte das biópsias que a gente realiza. Usualmente, o padrão clássico da membranosa primária é uma IgG da subclasse 4, associada ao complemento, e isso aqui acaba evoluindo com dano podocitário e proteinúria, que é o achado final da maior parte do que a gente encontra aqui, né? A marca da doença principal aí do que a gente encontra. Essa descoberta, né, de antígeno anticorpo que responde por pelo menos 70% das membranosas primárias é um dos trabalhos clínicos de melhor metodologia científica que eu acho que a nefrologia já fez, né? Então, a gente, como nefro, a gente passa a vida inteira procurando biomarcador, né? E sonhando com biomarcadores mais sensíveis do que o que a gente tem. E aqui é um exemplo de um trabalho de biomarcador que foi efetivo, né? E que a gente conseguiu trazer para a prática clínica e que todo mundo hoje usa do ponto de vista clínico, né? E aí, aqui, o que eles fizeram, basicamente, né? Eles pegaram pacientes com membranosa, encontraram no soro desses pacientes uma banda, né, de uma proteína propriamente dita. Então, os pacientes com membranosa tinham isso aqui no soro, os outros pacientes não tinham isso aqui no soro. Posterior a isso, eles acharam esse mesmo antígeno no glomérulo, né, no rim. Então, de novo, eles documentam que eles têm no soro e eles têm no glomérulo o que a gente está procurando, propriamente dito, né? Então, importante entender isso. Depois eles veem que o anticorpo contra esse receptor é um anticorpo de subclasse GG4, né? Então, de novo, marca aqui um conhecimento que a gente tinha relacionado mais comumente à membranosa primária. E aí, depois, eles vão passar para encontrar a colocalização disso, né? Então, aí eles veem que os pacientes que têm essa membranosa primária, eles têm o antígeno e o anticorpo colocalizado na mesma região, marcando, então, que realmente é algo relacionado com a patogênese, né? E com a fisiopatologia aí, propriamente, da membranosa. Se a gente for ver, por exemplo, paciente com nefrite lúpica, não existe essa marcação e colocalização, né? Então, aqui, provavelmente, o que a gente vai estar falando é de um mecanismo fisiopatogênico distinto, tá? Então, o anti-PLA2R, ele é um anticorpo bem específico, né, para as formas primárias. Então, até 70% das formas primárias vão ter esse anticorpo com marcação. Quando a gente vai avaliar esse anticorpo nas formas secundárias, a presença dele é muito menor, né, na verdade. Então, em lúpus, praticamente, a gente não tem esse anticorpo positivo. Outras doenças, a gente pode ter uma positividade um pouquinho maior. Então, assim, não descarta, né, a gente ter uma forma secundária, mas torna menos provável essa forma secundária, tá? E aí, aqui eu até destaco principalmente o vírus B, né, porque o vírus B é uma forma secundária que pode ter anti-PLA positivo, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção aí também na hora que a gente está com esses pacientes na nossa mão. E eu tenho uma preocupação sempre muito grande com o vírus B na hora que a gente se depara com glomerulopatia,
porque ele é uma glomerulopatia que, se a gente imunossuprimir, pode, inclusive, evoluir com hepatite fulminante, né? Então, a gente não pode imunossuprimir paciente com hepatite B ativa. Então, aqui é um aspecto importante para a gente não errar no diagnóstico de forma secundária, tá? Como chamados aí. Esse trabalho aqui é uma tese de doutorado lá do HC, da Lígia, que está sendo orientada, na verdade, pelo professor Luiz, tá? Ela já terminou, na verdade, essas coletas, onde foram realizadas as dosagens do anti-PLA2R na nossa população de membranosa, tá? E aí, na verdade, a gente via uma positividade maior dessa dosagem sérica nos pacientes que tinham proteinúria mais alta, né? Inclusive com uma correlação direta entre proteinúria e a gente encontrar esse anticorpo no soro. E aí, aqui um aspecto importante, né? Não encontrar no soro não descarta que a membranosa seja relacionada ao anti-PLA2R, tá? Isso se correlaciona melhor com atividade, e aí eu vou falar um pouquinho disso também. Mas a gente sabe que, na verdade, dependendo da quantidade, né? Então, quanto menor for a quantidade que a gente tem de anti-PLA2R, mais a chance do paciente evoluir com remissão espontânea. Então, aqui, de novo, marcando, né? A gente encontra isso aqui, a mesma coisa no HC, né? Então, quanto maior o antiplá, maior a proteinúria, e quanto maior a proteinúria e maior o antiplá, menor a chance do paciente evoluir com remissão espontânea. Essa é uma informação clínica que ajuda muito a gente do ponto de vista prático, porque se eu estou com um paciente super nefrótico, que tem título alto de anti-PLA2R, a princípio, eu estou autorizado a assumir que esse paciente não vai evoluir com uma remissão espontânea e eu posso adiantar o início da imunossupressão dele, né? Então, se a gente for olhar o que eram as recomendações, por exemplo, do CADIGO de 2012, eram que a gente deveria fazer um tratamento conservador por 3 a 6 meses, porque a membranose é uma doença que remite em mais ou menos 30% dos casos. Mas se eu tenho um paciente que já está nesse grupo aqui, hoje, a gente não precisa fazer essa espera, né? Porque ele já está dando indício para a gente que ele não vai ter essa evolução com remissão espontânea. Então, essa informação clínica aqui, né, do acompanhamento do anti-PLA2R, ela pode ser até muito mais importante do que o valor diagnóstico do anti-PLA2R, né? Então, isso ajuda bastante a gente do ponto de vista clínico, tá? Também aqui é só uma comparação para o tempo de remitir, né? Em quem tem alta e baixo título de anti-PLA2R, de novo, né? Quem tem baixo título de anti-PLA2R aqui remite mais rapidamente, né? O que é algo esperado. E uma outra informação clínica que é muito importante do ponto de vista de acompanhamento para a gente é que o anti-PLA, ele vai sumir antes da proteinúria, certo? Então, ele é um dado também que é importante para eu prever se aquele tratamento imunossupressor que eu instituí para o paciente vai responder ou não vai responder, né? Porque o antiplá vai cair antes da proteinúria. E isso é até uma coisa engraçada, que eu falo bastante no ambulatório também para os residentes, é que a membranosa, em especial a membranosa primária, né, que a gente está falando aqui, ela não responde rápido do ponto de vista de proteinúria, né? Então, muitas vezes a gente institui, por exemplo, um tratamento de Ponticelli e a gente só vai ver a remissão parcial e completa do paciente lá com 6 meses, né? E é um tratamento tóxico, que o paciente tem efeito colateral. Então, muitas vezes isso gera uma ansiedade muito grande, né? O paciente não está tendo resposta, eu paro o tratamento, eu não paro o tratamento. E aí, aqui, o antiplá pode ajudar bastante a gente, né? Se eu vejo que esse título está caindo, eu fico mais tranquila de saber que o paciente vai responder para frente do que a gente está acompanhando, tá? Então, é um acompanhamento que ajuda bastante a gente aí do ponto de vista clínico, tá? Aqui só exemplo, de novo, de trabalho para mostrar, né? Aqueles doentes que realmente remitem, o antiplá some, né? Os pacientes que não remitem, o antiplá não some, e os pacientes que recaem, o antiplá acaba aparecendo em algum momento, tá? Então, de novo, que nem eu falei, esse trabalho de 2009 aí, e eu até me lembro bem desse trabalho quando ele foi publicado, eu era preceptora, né? O Dr. Rui chegou no HC no dia seguinte, na quinta-feira de manhã, né? Os artigos do New England saem na quarta, e perguntou: você leu o artigo, Letícia, do anti-PLA2R? Não sabia nem o que ele estava falando, né? Obviamente que eu não tinha lido. E aí realmente foi um achado que tem mudado, né, a história e todo o nosso conhecimento e manejo da glomerulonefrite membranosa de lá para frente, tá? Tanto por um valor diagnóstico, quanto por um valor prognóstico, quanto para segmento, tá? Então, há muito tempo eu acho que a gente não convive com um biomarcador tão importante do ponto de vista clínico, tá?
Esse aspecto aqui é um outro aspecto que a gente precisa entender e ter um conhecimento profundo, né? Então, o achado do anti-PLA2R no tecido, então, quando a gente faz imunofluorescência ou imunistoquímica de anti-PLA2R no tecido, ele é mais sensível do que a dosagem sérica, né? E a explicação para isso é que a gente deposita o anticorpo no rim, né? Então, eu posso não ter no soro e ter no tecido. Mas é difícil eu ter no soro e não ter no tecido, né? Se no soro existe, eu vou encontrar no tecido. Então, esse exame aqui, ele é mais sensível propriamente, né? Então, eu não ter o antiplá no soro não descarta eu ter a forma primária. A princípio, eu deveria fazer o exame nos dois locais para realmente definir se isso é uma membranosa relacionada ao antiplá2R ou não, tá? Aí aqui, de novo, só mostrando, né, que o título do antiplá, ele cai antes da proteinúria, então, mais uma vez, mostrando que isso ajuda muito a gente a entender se o paciente está remitindo ou não. E a explicação para mim aqui também é um pouco clara, né? Primeiro a gente vai sumir com o antiplá do soro, para depois conseguir melhorar efetivamente o que foi depositado no rim. Isso demora mais tempo. Logo, a minha remissão clínica de proteinúria, ela habitualmente vai demorar mais tempo, como a gente espera propriamente dito, tá? Aqui um pouquinho do tipo de imunoglobulina que a gente encontra depositado, né? Então, isso aqui é uma outra que quando está disponível, né, do ponto de vista de patologia, ajuda a gente bastante a pensar nos diagnósticos primários e secundários. Então, a imunoglobulina do tipo 4, ela é a que habitualmente aparece nessas formas idiopáticas e primárias e relacionadas ao anti-PLA2R, tá? Existe uma doença rara, que é a doença da IgG4, né? Que pode ter uma manifestação com membranose e depósito de IgG4, tá? Só para comentar aí, a apresentação da IgG4 mais clássica no rim não é com glomerulonefrite membranosa, é com nefrite intersticial, com uma grande proliferação de linfócito que produz IgG4, e habitualmente esses pacientes eles têm uma hipergama globulinemia muito importante, isso é o que marca, tá? Mas acaba sendo um diagnóstico diferencial para a gente lembrar aqui na hora que a gente está fazendo esses diagnósticos secundários. Lúpus e neoplasias, eles costumam ter mais outros tipos de imunoglobulina depositado, tipo IgG1 e IgG2, tá? Então, isso aqui é um outro dado que, do ponto de vista clínico, pode ajudar a gente a tentar diferenciar o que a gente está falando de formas aí no geral, tá? Aqui é mais um estudo só mostrando isso. Agora, falando um pouquinho da aplicação prática do antiplá, que é basicamente tudo o que eu já trouxe para cá, né, para discutir um pouco, e aí eu nem botei aqui, mas saiu um estudo bem recente que a gente chegou a apresentar, acho que semana passada ou retrasada no HC, que é a gente poder não biopsiar pacientes que tenham anti-PLA2R positivo, né? Então, isso aqui já era uma sugestão do Bomba aqui nesse estudo de revisão aqui. Esse estudo é um estudo bem pequenininho, tá, gente? Eu recomendo que todo mundo leia. Eu acho que o artigo tem 2, 3 páginas. E aí, no final, ele coloca, né, o para que poderia ajudar o anti-PLA2R. Então, uma das coisas é justamente para a gente evitar um diagnóstico invasivo, propriamente dito, né? Então, o paciente teve uma trombose, ou o paciente tem uma função renal preservada com uma síndrome nefrótica que vem com anti-PLA2R positivo, onde a biópsia não mudaria muito a ideia do que a gente tem que avaliar de prognóstico aqui. O antiplá estaria indicado, né? A avaliação que a gente pode fazer da própria biópsia e o segmento longitudinal aí do paciente do ponto de vista de resposta, né? Se o paciente vai recair, não vai recair, se o paciente está respondendo, não está respondendo, se eu tenho uma expectativa de que ele tenha mais chance de remitir ou não. Então, essas são todas as aplicações que a gente acabou falando do antiplá. Comentando esse estudo que eu não botei na aula aqui, mas que saiu recentemente, eles pegaram pacientes com biópsia de glomerulonefrite membranosa e a dosagem do anti-PLA2R, tá? Foram 3 centros que contribuíram com esse estudo aí. E aí eles tinham critérios, inclusive, de cutoff do anti-PLA2R diferentes, tá? A clínica Mayo, ela é bem liberal do ponto de vista de diagnóstico, porque ela usa todos os exames. Então, só para comentar um pouquinho essa parte de exame, a gente habitualmente tem imunofluorescência para fazer do anti-PLA2R, e tem o ELISA para fazer, né? A imunofluorescência é um exame mais sensível. Então, lá na Clínica Mayo, eles consideram qualquer título de antiplá positivo com imunofluorescência positivo como um paciente que tem antiplá positivo, tá? Na maior parte dos estudos da literatura, eles consideram o antiplá acima de 14 como antiplá positivo. Então, a gente precisa entender o que a gente faz para conseguir ter isso do ponto de vista clínico, tá?
Eu acho que a Clínica Maio tem um excelente critério, mas aí a gente precisa lançar mão de 2 exames que muitas vezes não estão disponíveis para a gente, né? Mas, enfim, são as possibilidades que a gente tem. E aí eles analisaram nesses pacientes quem tinha função renal preservada, então quem tinha clearance acima de 60 e quem tinha menor que 60, e o que eles encontraram na biópsia, se mudaria ou não o diagnóstico. Aqueles doentes que têm acima de 60 ml por minuto, a biópsia praticamente não mudou nada, né? Então, eles consideraram que seria seguro para esse grupo de síndrome nefrótica, anti-PLA2R positivo, a gente abrir mão da biópsia, porque a biópsia mudou muito pouco a conduta. No outro grupo, que já tinha uma filtração glomerular menor, eles tinham mais causas secundárias e eles tinham mais nefrite intersticial. Então, aqui nesse grupo, e também, assim, né, para valorizar a parte de entendimento prognóstico, se tinha fibrose ou não, a biópsia acabaria agregando mais valor, tá? Então, resumindo, hoje, a gente tendo o anti-PLA2R positivo num contexto de síndrome nefrótica no adulto, a gente poderia abrir mão de uma biópsia renal se o paciente tiver uma função renal preservada, tá? Eu acho que esses aspectos aí são importantes. A gente aqui, né, na verdade, só para a gente poder tentar ajudar a pensar mais em primária, secundária, foi o que eu falei, né? Sempre ver se é possível subetipar e procurar o anti-PLA na biópsia e também avaliar a presença de célula inflamatória e hipercelularidade mesangial, tá? Quando a gente não encontra, a gente tem o anti-PLA, o IgG4 e não tem célula inflamatória, a maior probabilidade é que o paciente tenha mesmo uma membranosa primária e a gente fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, tá? Essa parte de investigação para neoplasia, né, a recomendação da literatura é que a gente faça o screening próprio para a idade, né? Mas o próprio Fervenza e o pessoal da Clínica Maio, ele fala que mesmo quando ele encontra anti-PLA positivo, ele faz triagem para neoplasia, porque como a medicina nos Estados Unidos, principalmente, né, é uma medicina muito judicializada, eu diria assim, né, não é esse o termo exato, mas, enfim, ele diz, né, que se ele perder um diagnóstico de neoplasia, muito provavelmente ele vai ser processado, então ele investiga de todo mundo. Já os europeus não investigam, tá? Na verdade, o que a gente usa na prática no HC é fazer o screening para a idade, né? A gente sempre faz os exames recomendados para aquela faixa etária e habitualmente a gente para aqui. Bom, depois que a gente falou, então, um pouco de clínica e utilização, né, da parte do anti-PLA2R na clínica, e a gente vai falar um pouco ainda do anti-PLA2R aqui no manejo, né, de terapêutico, eu vou passar propriamente para a parte de como classificar o risco do paciente, como a gente deve efetivamente evoluir com as tratativas de tratamento mesmo, né, para definir tudo isso. E aí aqui, né, com a liberação do novo CADIGO de glomerulopatia, a gente tem mudanças importantes, né, eu acho que é o capítulo praticamente do CADIGO onde tem mais mudanças substanciais de abordagem clínica, de classificação dos pacientes, então é uma patologia que realmente ganhou muito, né? Então o último CADIGO tinha sido publicado em 2012, então em menos de 10 anos a gente tem uma mudança grande de classificação e de abordagem aí para o geral dos pacientes, né? E aí, basicamente, hoje, antigamente a gente classificava os pacientes em baixo risco e alto risco, basicamente, né? E aí aqui ele já vai jogar para uma classificação de 4 riscos, né? Do de baixo risco, moderado risco, alto risco e o altíssimo risco. E aí aqui, classicamente, ele deixa os critérios para utilização. Vocês veem que eles já colocam o título do anti-PLA2R aqui, né? Para a gente conseguir classificar o que a gente está falando um pouquinho. E eles também trouxeram para cá a seletividade de proteinúria, né, como um novo marcador para se acompanhar aí, como marcador de mais gravidade ou menos gravidade. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que têm uma proteinúria menos seletiva, com uma perda mais importante de imunoglobulina, isso marcaria uma barreira de filtração mais alterada. E logo eles seriam mais risco para perda de função renal e para não remissão espontânea, tá? Então, aqui ele deixa muito claro como a gente deve classificar propriamente e a partir daqui, então, a gente vai lançar mão das estratégias terapêuticas do que a gente deve fazer, tá? Então, obviamente, se a gente está trabalhando nesse grupo de pacientes aqui de baixo risco, né? Então, que não tem proteinúria nefrótica e que tem uma albumina sérica normal, a nossa conduta vai ser
esperar e ver o que vai acontecer, né? Habitualmente, esse grupo aqui é o grupo que vai remitir espontaneamente, então a gente não precisaria lançar mão de uma conduta aqui. Esse grupo de moderado risco, a gente poderia esperar pelo menos por um tempo para definir se eles vão precisar ou não. E, inclusive, aqui a gente pode acompanhar o anti-PLA2R para ver se ele está subindo ou se ele está caindo e ajudar a gente a definir se esperamos mais ou se a gente vai começar uma estratégia de imunossupressão, tá? Sempre lembrando que o tratamento conservador vai estar aqui, independente do risco, né, que o paciente esteja sendo submetido, tá? O paciente aqui nesse grupo moderado, precisando lançar mão de imunossupressão, ele ficaria na escolha do inibidor de calcineuria ou rituximab, tá? E aí, nesse grupo de alto risco e muito alto risco, a gente acrescentaria a opção de tratamento com ciclofosfamida aqui. Sendo que este paciente de muito alto risco, isso aqui eu achei que foi bom eles já definirem, tá? E eu vou mostrar um pouquinho do que é essa ideia aqui. Esse grupo de alto risco aqui deveria diretamente ser tratado com os esquemas de ciclofosfamida com corticoide, tá? Então, se eu tenho um paciente que tem deteriorização rápida, né, de função renal e que tem uma síndrome nefrótica desse ponto de vista de gravidade, esse grupo deve estar aqui no alto risco. Vocês veem que aqui ele já não põe um cutoff muito claro do anti-PLA2R, mas assim, os trabalhos da literatura mostram que títulos muito altos de anti-PLA2R não respondem a rituximab, tá? Então, sempre muita atenção para o título do anti-PLA2R que a gente está trabalhando, para ver se vale a pena efetivamente a gente utilizar rituximab ou não, né? Do ponto de vista clínico aí nos aspectos gerais, tá? Esses são os regimes de tratamento que ele dá como possibilidade, tá? De esquema e que são os que a gente usa muito na prática, né? Então, esse aqui é o esquema de Ponticelli clássico, que é o esquema cíclico que a gente utiliza, né, com pulserapia de metilprednisolona e ciclofosfamida em meses alternados aqui. Esse é o esquema mais padronizado do ponto de vista de literatura. Mas, por exemplo, para o grupo de pacientes que a gente tem lá no HC, esse é um esquema difícil de utilização, tá? Porque, primeiro, ele tem a pulsoterapia, que depende de hospital-dia, e nem sempre a gente consegue esse hospital-dia com tanta facilidade. E segundo, ele depende que o paciente troque o esquema, né? Então, tem mês que ele está tomando corticoide, tem mês que ele está tomando ciclofosfamida. E parece uma besteira, mas os pacientes têm muita dificuldade de fazer isso do ponto de vista prático, tá? E aí, muitas vezes, a gente acaba lançando mão de utilizar um esquema contínuo de ciclofosfamida, onde a gente consegue monitorizar melhor e o paciente não tem que trocar o esquema e ele acaba aderindo um pouco melhor. Mas isso é uma peculiaridade bastante do serviço nosso, né? Dificuldade técnica nossa aí mesmo de manejar, tá? Eles dão duas possibilidades de esquema de rituximab. Na prática, o que a gente tem mais utilizado é esse esquema aqui, tá? Que é 1 grama de rituximab que a gente repete com 2 semanas. E aí, até para comentar um pouquinho de rituximab com vocês, um HC, a gente por muito tempo tentou ser bem poupador de rituximab, por ser uma droga muito cara que a gente não tinha para muita gente, né? Então, a gente chegava a fazer 500 miligramas só, dosava CD19, se o CD19 tivesse menor que 5, a gente não repetia a dose. Se tivesse maior que 5, a gente repetia a dose. Mas aqui existe uma característica importante para chamar a atenção de membranosa, é que membranosa, para responder a rituximab, ela depende de doses mais altas de rituximab, né? Então, eu não recomendo que se utilize doses muito menores que essa por conta disso, tá? Então, esses trabalhos foram saindo posteriormente na literatura e hoje, esses esquemas mais poupadores de rituximab, a gente tem reservado mais para paciente com podostopatia, tá? Que aí a resposta é habitualmente melhor, tá? E aí, os inibidores de calcineurina, que, na verdade, do ponto de vista de literatura, claramente são as drogas que mais o paciente recai, elas são drogas de muito fácil utilização. Então, ainda estão muito na clínica nossa e, habitualmente, às vezes, é até a nossa primeira escolha. Porque eu posso dosar no sangue, porque eu sei que o paciente está tomando e acaba sendo um pouquinho de mais fácil manejo, mesmo a gente sabendo que a suspensão da droga, na maior parte das vezes, vai trazer mais recaída para os pacientes, tá? Então, ainda é um esquema que a gente utiliza bastante. Então, essas são as recomendações do CADIGO, mas se a gente vai ver artigos, né, de revisão, esses regimes vão se repetindo como possibilidades, tá? Do que a gente tem de utilização. Então, é basicamente as opções que a gente tem. Essas outras drogas aqui, né, monoclonais, a gente utiliza muito pouco ainda, tá? Para
para membranose em geral. O que está na nossa prática é efetivamente o rituximab. O restante a gente ainda faz muito pouco. O belimumab a gente tem utilizado um pouco mais para lúpus, né? Mas para membranosa propriamente dita, não. E bortezomib é uma droga que eu até acho que tem um mecanismo que eu vou discutir um pouco aqui, assim, né, mecanismo de ação, que é interessante para um grupo de pacientes, mas ainda está muito pouco testado, tá? Então eu ainda não tenho segurança de falar que eu usaria e nem disponibilidade para usar também, né? Não tem nem para mieloma no serviço público, quanto mais para membranosa, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho em relação a isso. Aqui ainda é um esquema que está lá no CADIGO, né? Então, de como a gente deve seguir esses pacientes. Então, em definitivo, né, o CADIGO que foi publicado agora, ele é muito superior ao que foi publicado da primeira vez. Então, ele dá opiniões práticas de manuseio que condizem muito com o que a gente faz, né, do ponto de vista de experiência. Então, eu acho que foi uma coisa muito bem montada e discutida, tá? E aí aqui ele já ajuda a gente, né, a com 3 meses ter uma ideia de como a gente vai seguir a imunossupressão, que foi aquilo que eu falei um pouco, né? É um momento que habitualmente a proteinúria ainda não respondeu, que a gente tem uma certa ansiedade de prever se o paciente vai estar ou não vai estar respondendo. E aí aqui, então, ele propõe que a gente possa, através do anti-PLA2R, já ter uma previsão de se a gente pode ou deve, né, trocar a terapia, ou se a gente deve manter a terapia aí que foi a escolhida inicialmente, tá? Então, eu acho que esses são os aspectos principais. Esse estudo aqui é só para a gente ter uma ideia de quanto dos pacientes com membranosa remitem espontaneamente, né? Então, até 30% dos pacientes vão remitir espontaneamente, o que faz com que muitas das vezes a nossa conduta de espera seja justificada. E aí, o outro aspecto também importante é que a gente não deve tratar pacientes que não tenham síndrome nefrótica e que tenham glomerulonefrite membranosa. Eu vejo as pessoas fazerem isso na prática, né? Então, o paciente tem lá 1 grama, 2 gramas de proteinúria, um diagnóstico de membranosa, a pessoa vai lá, fica ansiosa, enfim, e inicia a imunossupressão. Isso não está indicado, né? Do ponto de vista de diretriz, a chance de remissão espontânea desse paciente é alta. Comentando aqui um pouquinho sobre essas opções de tratamento, né, alvo, como eu tinha falado aqui, o que eu sempre gosto de chamar muita atenção é que quando a gente utiliza o rituximab, né, ele é um anti-CD20, a gente está tratando essa população de células B aqui, né, a gente vai até o linfócito B ativo. Então, toda vez que eu dou essa supressão de células aqui, a gente está nessa população aqui. A célula madura e a nossa célula de memória, ela não tem o CD20, ela perde o CD20, logo ela não é inibida pelo rituximab. E eu acho que aqui a gente tem a grande justificativa de por que pacientes que têm um anti-PLA2R tão alto não respondem a rituximab. É que para a gente fazer títulos muito altos, né, de anticorpo, muitas vezes a gente vai ter célula madura produzindo esses anticorpos, né? E aí, se eu estou trabalhando com célula madura, esse meu mecanismo de ação que eu escolhi para trás, ele não funciona, tá? E na prática a gente vê que efetivamente esses pacientes com título alto de anti-PLA2R, eles não respondem a rituximab. Essa informação acaba sendo uma informação importante para a gente não gastar medicação cara, né, num paciente que a gente já não tem muita perspectiva de responder. E aí aqui entraria a opção do bortezomib, né? Então, talvez para esse grupo de pacientes aqui, de muito alto risco, esse seja uma droga importante da gente pensar, tá? Aqui ainda mostrando um pouquinho das respostas de tratamento. Esse é um dos estudos que estudou, né, efetivamente o rituximab, e aí a gente vê que aqueles pacientes que remitem efetivamente baixam o anti-PLA2R, então eles baixam mesmo o anticorpo, né, é o que a gente encontra do ponto de vista clínico aí a quem responde, que é o percentual que caiu, né, então vocês veem que a resposta é sempre muito importante. Esse aqui é um outro estudo até já razoavelmente antigo, que vai tentar comparar rituximab com esquema de corticoide com ciclofosfamida, tá? Então, esse grupo aqui, na verdade, o Remus é um grande defensor do rituximab, então, assim, a gente tem que tomar até um pouco de cuidado, né? Porque ele é um que tem resultados muito positivos, mas esses resultados não são necessariamente o que vão se repetindo aí do ponto de vista de literatura, tá? Eu vou mostrar depois alguns outros contrapontos aqui. Mas nesse estudo, efetivamente, o que eles encontraram é que o grupo rituximab ele tinha menos efeito adverso, tá? Tanto efeito adverso
severo quanto não severo. E aí aqui ele acaba assumindo que por conta disso o rituximab seria a primeira opção aí, primeira linha de tratamento, né? Aí não é um estudo duplo cego randomizado para a gente assumir essas verdades absolutas, mas assim, apesar de vários outros estudos não terem, né, uma diferença clara de efeito colateral, quem manuseia a ciclofosfamida oral sabe que esses pacientes têm bastante efeito colateral e que muitas vezes é difícil mesmo a utilização, tá? Apesar do rituximab ter muito efeito de infecção associado também, né? Mas do ponto de vista prático é basicamente isso. Uma outra informação que eu queria mostrar para vocês é que os doentes que têm anti-PLA2R em títulos mais altos, eles têm muito menos chance de remissão, né? Então, os doentes que não remitem, eles têm uma média de anti-PLA2R bem mais alta do que os outros não doentes, tá? Aqui, de novo, só mostrando o tempo, né, de proteinúria para remitir. Então, vocês veem que demora, né, a gente conseguir atingir a proteinúria, isso independente do mecanismo imunossupressor que a gente optou por utilizar, tá? Então, sempre tem um atraso em relação a isso. E, de novo, aqui, só trazendo para vocês a ideia de que a proteinúria e o anti-PLA2R, eles vão estar correlacionados aí na remissão ou na não remissão, né? Sendo que, como eu já disse, o anti-PLA2R, ele precede essa ideia, tá? E que, de novo, altos títulos de anti-PLA2R, ele é um preditor independente da gente não conseguir a remissão da proteinúria, né? Então, esses doentes aqui são efetivamente os doentes muito ruins de tratar do ponto de vista de glomerulonefrite membranosa. E aqui um aspecto importante até para a gente dar de resposta para o paciente, né? Então, eu tenho um paciente que tem um quartil muito alto de anti-PLA2R, eu já posso falar para ele, olha, apesar do meu tratamento ter 70%, 80% de chance de resposta, isso é para a média. Para você, provavelmente, a sua chance de resposta vai ser menor, né? Então, isso são características que muitas vezes o paciente quer esse tipo de resposta na hora que a gente está iniciando um tratamento para ele. Ele faz perguntas sempre muito difíceis, tá? Já terminando aqui, esse é um dos últimos trabalhos publicados, assim, né, grandes trials publicados. Esse estudo aqui, ele compara rituximab com ciclosporina. Eu sempre tenho crítica, né, quando a gente faz um estudo de uma droga contra a droga que não é padrão ouro, né, o padrão ouro para tratamento de membranosa ainda é ciclofosfamida com corticoide, e aí aqui ele opta por comparar o rituximab com ciclosporina, né. O que ele encontra efetivamente é uma informação que já era a impressão clínica de todos nós, né? Então, o rituximab e a ciclosporina, eles são iguais em induzir remissão, mas a ciclosporina, o grupo que utiliza a ciclosporina, ele tem muito mais recaída, tá? Um dos aspectos importantes desse estudo aqui, só para levar em consideração, é que o desmame do inibidor de calcineurina que eles fizeram no estudo foi muito rápido, né? E habitualmente a gente é bem conservador em fazer esse desmame do inibidor de calcineurina. E muito provavelmente isso impactou negativamente aí, inclusive nas chances de recaída dos pacientes, tá? Os desfechos conjugados são todos aí, né? Mas é basicamente isso que eu tô trazendo. Então, chance de resposta muito parecida com mais recaída no grupo de ciclosporina, tá? Então, muito mais recaída, principalmente depois dos 12 meses, mas, de novo, né? Uma retirada rápida da ciclosporina aqui. Eu dificilmente vou ter tirado ciclosporina em 1 ano de um paciente que eu comecei a tratar com membranosa. Eu nunca faço isso, tá? Então, eu acho que esse foi um aspecto importante, tá? Do ponto de vista de efeito colateral, também não teve nada muito diferente entre os grupos, né? Então, essa ideia de que também o rituximab tem muito menos efeito colateral não é uma verdade absoluta. O que a ciclosporina acaba fazendo é um aumento um pouquinho maior do nível de creatinina, mas algo esperado pela nefrotoxicidade, para quem está acostumado a trabalhar com ciclosporina. Esse último slide aqui é um aspecto que eu gosto de mostrar muito, que é até um slide que eu copiei no momento do Congresso Americano aí, que eles colocam, tá? Mas só para mostrar para vocês que se a gente tiver nesse grupo aqui, né, então um grupo que tem títulos mais altos de anti-PLA2R, a ciclofosfamida ela é mais eficiente em conseguir negativar o anti-PLA2R, tá? Então, toda vez que vocês tiverem quartis altos, né, de dosagens de anti-PLA2R, vejam que o rituximab não responde, esses pacientes não respondem a isso, que é justamente o que eu chamei a atenção aqui em alguns momentos da aula,
porque eu acho que é um aspecto importante da gente ter na nossa prática diária, porque existe uma tendência do médico de achar que sempre a droga mais nova, ela é a melhor droga. E isso não necessariamente é uma verdade absoluta, né? A gente não está procurando só uma melhor resposta. Muitas vezes a gente está procurando opções mesmo terapêuticas e a gente está procurando menos toxicidade. Então, todos esses aspectos são importantes. Eu acho que era isso, as coisas que eu tinha para falar, e eu fico aí disponível para se quiserem tirar dúvida, comentários, enfim. De novo, eu agradeço a oportunidade aí de poder estar aqui. Obrigada pela apresentação, Letícia. Vamos ver se tem alguma pergunta do grupo aí que está assistindo, porque eu tenho umas 2 ou 3. Tá ótimo. A Cláudia já levantou a mão. Janaína, vai vendo quem aí está nas perguntas, tá bom? Tá joia. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, Cláudia. Melhorou o som? Sim. Eu estou aqui numa condição bem inadequada, porque eu estou no consultório emprestado vizinho, que o meu computador não estava funcionando nada. Enfim. Eu não sei se a Letícia... Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Cláudia. Parabéns. Não sei se eu perdi alguma parte, porque o som estava muito ruim, só consegui melhorar ele mais para o final, do meio para o fim. Eu sei que as meninas vão fazer muitas perguntas do tratamento, que realmente a gente tem muita dúvida. Começa porque a gente tem dificuldade de ter um anticoagulante zero, só o paciente que pode pagar. E eu, sinceramente, não vi ainda nenhum nível desse que você mostrou aí, acima de 152, que é quando começa a ter uma resposta menor. E eu queria saber, não vi você citar como é que você, pessoalmente, trata a glomerulonefrite membranosa ou glomerulopatia membranosa de novo no transplante, ou então, se tiver alguma recorrência, se você vai de cara com rituximab, ou se você tenta esquemas alternativos, já que é um paciente que já está com tacrolimus, mifenolato e tudo mais. E se sua experiência tem sido boa. Bom, Cláudia, vamos lá. Eu vou começar falando das dosagens do anti-PLA2R, tá? A gente tem uma dificuldade prática ainda no Brasil da dosagem do anti-PLA2R. Não sei nem se a gente consegue comparar o que a gente dosa aqui efetivamente com esses valores no mundo, tá? Porque, por exemplo, o próprio Fleury aqui em São Paulo, ele faz muitas vezes uma análise semi-quantitativa. Então, ele não faz a dosagem precisa do anti-PLA. E aí a gente cai nesse problema de não ter equiparado, né, o título alto com isso. Quando a gente estava fazendo ELISA para trabalho, mesmo no HC, a gente conseguia, né, ter esses níveis comparados com a literatura. Agora, esses outros exames eu fico com um pouco mais de dúvida, mas, enfim, a gente tem usado e tentado montar esse paralelo efetivamente. Para glomerulonefrite membranosa, de novo, o HC ele é dividido, tá? Eu não trabalho na parte de transplante. Mas eles têm discutido os casos de glomérulo comigo agora nisso tudo, e o que a gente tem feito é rituximab. Por quê? Porque, assim, já são pacientes que estão com esquema de imunossupressão, né? Então, habitualmente, eles já recebem inibidor de calcineurina, por exemplo, e eles são pacientes mais difíceis de serem tratados. E a equipe de transplante do HC é muito resistente na utilização de ciclofosfamida. Então, acaba que a opção sempre tem sido tentar utilizar rituximab mesmo, e o transplante consegue liberar rituximab até mais fácil que a gente. Então, é isso que tem sido feito do ponto de vista prático, tá? Nas minhas membranosas primárias, o que eu faço do ponto de vista prático, tá? Se eu tenho um paciente com função renal preservada e de um risco não tão elevado, a minha primeira opção é sempre inibidor de calcineurina, porque eu não tenho rituximab para todos os doentes, então nunca a minha primeira opção vai ser rituximab do ponto de vista prático, tá? Então, a minha primeira tentativa é sempre inibidor de calcineurina, e o rituximab ele vai ficar para um outro momento, ou também para aqueles pacientes que não têm aderência nenhuma e que, enfim, nem mereciam receber, mas acabam recebendo, tá? Porque não tomam remédio mesmo. Para os pacientes que já têm alteração de função renal, né, e que estão evoluindo de uma forma mais grave, eu sempre inicio já tentando ciclofosfamida mesmo, tá? Aí não tem jeito. São pacientes que têm dificuldade, né, de tolerar, então
eu acho que o nosso nível social atrapalha bastante, porque eles infectam demais nesses esquemas de ciclofosfamida, mas é sempre a minha tentativa. Então, do ponto de vista prático, é isso que depende da avaliação clínica e o que a gente vai escolher, né? Tá ótimo. Então, acho que é mais ou menos semelhante com o que a gente tem feito. Resumindo, no pós-transplante, o rituximab, em primeiro lugar, e na primária, o inibidor de calcineurina, e naqueles casos já com disfunção que você não quer fazer a ciclosporina, você vai para a ciclofosfamida, e tuximab é a última opção, que realmente não vai ser facilmente disponível, né? A gente adapta para a nossa realidade. Infelizmente é isso, né? Se a gente tivesse rituximab disponível para todo mundo, talvez ele fosse uma opção melhor para esse grupo, né? Intermediário aí, mas infelizmente não é a realidade ainda. Isso que eu ia perguntar, se custo não fosse uma limitação, você daria para esses pacientes rituximab, por exemplo, um paciente de convênio que eventualmente conseguisse acesso à droga? Convênio eu tenho dado, tá, Joana? Então, assim, pacientes de convênio eu tenho começado com rituximab, sim. E se a gente for botar na ponta do papel, gente, o custo não é tão diferente assim, né? Porque a gente vai usar 4 ampolas de rituximab, ou a gente vai usar quanto tempo de inibidor de calcineurina? Então, se botar na ponta, assim, é claro que eles fazem uma matemática grosseira, o rituximab é caro, mas eu não sei se é tão caro assim, né? Porque aí o inibidor de calcineurina vai envolver dosagem sérica. Então, do ponto de vista de custo-efetividade, eu acho que a gente não sei nem se eu estou lidando com um tratamento tão mais caro, mas é menos disponível, definitivamente, tá? Em relação ao tempo que você espera de resposta após ter feito as 2 doses de 15 dias, porque essa resposta nem sempre é imediata, ela pode demorar mais tempo, e você fica naquela ansiedade, será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Como é que você encara isso? Então, aí, assim, até 3 meses eu acho que tem que esperar, né? Com 3 meses a ideia é tentar repetir o anti-PLA2R se a proteinúria não tiver baixado nada e ver se o anti-PLA2R caiu. Isso é o que mais ajuda, tá, Cláudia, do ponto de vista de muda o tratamento, já associou alguma coisa ou não. Se o anti-PLA2R subiu ou não caiu, a princípio você vai mexer com outra coisa, né? Aí pensar em outra droga, pensar em outro esquema. Se o anti-PLA caiu e a proteinúria mantém, espera, porque provavelmente lá com 6 meses vai mudar. A resposta demora mesmo, né? Tanto que, assim, um dos estudos que eles fizeram foi engraçado que eles não conseguiram mostrar que o rituximab melhorava a proteinúria, porque eles fecharam um estudo com 6 meses. Mas se você vai ver o resultado, a albumina já tinha subido, o anti-PLA2R já tinha negativado, então provavelmente esses pacientes depois melhoraram, né? Mas aí o que ajuda um pouco, né, a gente a tolerar a nossa ansiedade aí é quando a gente tem disponível a redosagem do anti-PLA. Até perguntaram aqui no chat se a gente consegue ficar redosando o anti-PLA. Conseguimos hoje, tá? A gente tem feito como acompanhamento mesmo. Letícia, Claro, pode falar. eu tenho um paciente, o mais recente que eu estou vendo com membranosa, 58 anos, anti-PLA2R negativo, proteinúria de 8 gramas, creatinina normal, e eu comecei ciclosporina, certo? Certo. Depois de 5 meses, estava com 700 miligramas de proteinúria. Mas aí aquela creatinina começa a subir, chega a 1,7, e aí você começa a baixar a dose, não é o que você gostaria, mas ao final agora de 11 meses, aí com a redução da ciclosporina, a proteinúria voltou para 3,5 gramas. E você faria rituximab nesse paciente, o anti-PLA2R negativo, é o que eu estou planejando para ele, né? Faria. Eu faria porque você não vai conseguir manter inibidor de calcineurina muito tempo. Então, esse é um dos pacientes que eu faço rituximab do ponto de vista prático, né? Tentei inibidor de calcineurina, até teve alguma resposta, mas antes de eu tirar o inibidor de calcineurina, já voltei a ter proteinúria e a creatinina tá alta. Eu acho que é um doente para tomar rituximab mesmo. Antes de eu passar para o Iago, que levantou a mão, eu queria saber se vocês fazem no parente, no renal, o marcador. Porque se falou na aula, né? A gente tem tá, a imunistoquímica lá, mas só faz a nível de pesquisa. Então, toda vez que é um caso clínico normal, é a maior briga na reunião de por que a patologia não faz. E vocês conseguem fazer o anti-PLA2R assim, né? Padronizou por conta do doutorado que aconteceu lá. Padronizou no próprio HC, no laboratório? Na Faculdade de Medicina.
Certo. Mas ainda não é rotina, tá, Paulo? Infelizmente. Nem a imunistoquímica sempre, né, do anti-PLA2R ou a imunofluorescência, que é a outra opção, nem as subclasses de GG. É sempre uma briga isso aí para conseguir. E o rituximab, você falou que era mais fácil no transplante e tal, mas você tem conseguido fazer? Então, eu tenho uma fila de prioridades de rituximab, um quantitativo que a Nefro tem direito, né? Certo. Então, hoje a gente tem administrado isso para todas as glomerulopatias. Então, eu tenho que pensar se eu vou dar para podostopatia, se eu vou dar para membranosa, se eu vou dar para lúpus, entendeu? Eu fico lá meio nas escolhas de Sofia. Você faz 2 ou 4 doses? Eu faço 2. Uma no primeiro dia e uma com 15 dias. 1 grama, né? 1 grama. Okay. Só uma curiosidade, essa 1 grama, independe do peso, eu tenho um paciente de 40, eu tenho um paciente de 100. É a mesma 1 grama? A gente tem dado a mesma dose para todo mundo, tá? Uhum. O Iago está com a mão levantada. Quando a gente fez aquele esquema que eu falei, que era poupador, tá? De 500 miligramas de rituximab e acompanhou, a gente viu que tinha alguns preditores de zerar mais o CD19, né? Um deles era peso, realmente, né? Então, quanto maior o paciente, menor a chance dele negativar com essa dose pequena. E o segundo fator que aparecia era o CD19 pré-receber. Então, aquele doente que tem linfócito B muito alto antes, ele, em geral, também precisa de mais dose, tá? Quando a gente fazia imunofenotipagem pré. Sim. Iago, né, agora? Boa noite, doutora. Parabéns pela aula. Boa noite, obrigada. Queria perguntar um pouco sobre anticoagulação na prática ambulatorial desses pacientes. Basta a albumina estar abaixo de 2,5, com risco de sangramento baixo, já começa Marevan, ou tem alguma outra opção? E qual faixa de NR? Então, a princípio a gente deveria, né? Mas eu não anticoagulo todo mundo que está com menos de 2,5, não. Na prática, tá? Te falando assim, bem de verdade. A gente, quando a interna faz a anticoagulação profilática, mas aí depende muito do estado clínico do paciente, se ele está muito imobilizado ou não, para eu começar. Porque, na prática, não é fácil dar Marevan para todo mundo, não, gente. Então, apesar da recomendação, né, eu não consigo fazer isso, não, de verdade, tá? Seria um mundo ideal, né, a gente fazer para realmente todo paciente que tem essa albumina baixa, pelo alto risco aí, mas muitas vezes eu inicio o tratamento e vejo para que lado vai, se a síndrome nefrótica está mais controlada ou não, e espero um pouquinho antes de introduzir Marevan por essa dificuldade, tá? De manejar o Marevan e, enfim. Gente, meu ambulatório tem sexta-feira que tem 60, 67 pacientes. Eu ficar recebendo os pacientes tomando Marevan, assim, né, coletando exame semanal, muitas vezes é de verdade inviável, né? Então, e aí eu acho que o risco de eu começar e não conseguir fazer esse acompanhamento adequado no Marevan, antigamente a gente tinha um ambulatório de anticoagulação, né? Que eles iam para checar o INR, que agora eles não estão deixando mais mandar os pacientes. Então, tá difícil para mim dessa realidade, tá? Mas é o recomendado. E o anticoagulante de trombosepondina, Letícia? Então, Jana, a gente chegou a dosar no trabalho da Lígia, não achamos nenhum. 0. Entendi. Eu acho que menos residual, tá? Menos importância também do ponto de vista de definição, né, de conduta. O que fala que ele é um pouquinho mais presente no grupo que tem neoplasia, né? Sim. Gente. E a gente não tinha membranosa com neoplasia, então, assim, talvez isso tenha sido um ponto negativo, né? Letícia, e no paciente que usa inibidor de calcineurina e está em remissão, você espera quanto tempo? Antes desse e depois eu sempre deixo 1 ano, 1 ano e meio, tá, da dose, ele remitido, e aí eu começo a tirar a droga, mas eu nunca tiro a droga de uma vez. Então, eu sempre vou baixando, se for ciclosporina de 25 em 25, né? E aí eu vou vendo como fica, se a proteinúria vai voltar ou não. Porque na maior parte das vezes, às vezes já começa a brotar uma proteinúria de novo, e aí eu deixo a menor dose que ele conseguiu ficar. Mais um tempo, e aí a gente tenta de novo depois, né? Tem doente que... Também tive também.
A gente espera 2 É. anos, assim, tenta tirar lentamente. E vocês têm paciente tipo um transplantado, que você não vai tirar nunca? Tem, que a gente tira e recai, né? Tanto de membranosa quanto de podesteopatia, né, Jana? Eu tenho alguns que eu Estão optei por manter, porque cronicamente também no... esses doentes sempre vão existir, eu acho, né? E quando você tira é muito pior, né? Vai demorar a remitir de novo, enfim, se ele tirar e recair é sempre um ponto ruim, né? Sim. Alguém mais? Deixa eu fazer só uma pergunta aqui para a Letícia, para ver se ela teria feito de forma diferente. Então, é uma bobagem, mas na hora da prática deixa uma margem de dúvida. Eu atendi uma paciente que tinha um quadro de síndrome nefrótica pura, bem florida, né? A proteinúria de 4 gramas, depois 6 gramas na repetição. A gente pediu a biópsia, foi no primeiro diagnóstico, porque já era um adulto de 30 e poucos anos, enfermeiro. E Acho que ela caiu, né? Caiu, ela Acho que ela entra já. Letícia, só aproveitando, o bortezomib parece que vai ser incluído aí obrigatoriamente em algum lá público. Mas para mieloma. Então, para mieloma, acho que para membranosa estamos longe ainda de conseguir. Vai, Cláudia, agora tinha caído. Oi. Pronto. Eu não sei se você ouviu, porque eu acho que a a ligação caiu e eu tive que entrar aqui pelo celular. Vocês estavam fazendo outra pergunta? Ou não? Não, estava só esperando você entrar. Agora está dando Esperando eco. você entrar para terminar a sua pergunta. Eu acho só que você está com eco, porque tem 2 microfones abertos no mesmo ambiente que você está. Tô vendo. Eu acho que não vai dar para eu fazer a pergunta, não, sabe por quê? Tá ouvindo? Estou ouvindo. É porque agora eu que não estou ouvindo vocês. Bom, eu vou falar aqui rapidinho. Se eu não ouvir a resposta, as outras pessoas vão ouvir, depois eu tento ouvir na gravação. Assim, aí essa paciente com 6 gramas de proteinúria, síndrome nefrótica pura, função renal normal, fez a biópsia, a microscopia óptica não pegou, só pegou medula, e a imunofluorescência pegou córtex era compatível com membranosa. Essa paciente teve uma complicaçãozinha após a biópsia, embora tenha sido feito por radiologia intervencionista, ela teve uma dor lombar, com hematoma perirenal e etc. Então, eu resolvi não... Fiquei, assim, pela imunofluorescência, discutir com a patologia era sugestivo, mas a gente não podia fechar o diagnóstico só com a fluorescência. Pediu antiplá 2R, ela pagou, porque o convênio não cobre, e deu no limite. O acima de 20 era o anormal, deu 20. Então, assim, talvez fosse mesmo, né? Então, eu resolvi não rebiopsiar, e também, como estava na faixa que a gente tinha que observar, comecei a tratar com o BRA e etc. E ela foi baixando a proteinúria, e essa proteinúria ficou bem, e a função renal também. Aí eu pergunto se você teria feito a biópsia novamente, ou teria tido essa mesma conduta de bloquear e... Não teria, eu estaria bem tranquila de achar que é membranosa, tá? Na verdade, eu ficaria menos tranquila se eu não tivesse EIF até. Se ela tivesse espícula sem EF, porque aí eu não ia saber se a EIF era rica ou não. E aí, pelo que você falou, é uma mulher não mais jovem, né? E aí eu sempre tenho um pouco de dúvida se pode ser alguma forma secundária mesmo. Mas com uma IF IgG-IC3 muito clássica de membranosa e esse antiplá, que apesar de 20 ser o corte, para mim 20 é positivo, eu ficaria bem tranquila de considerar membranosa e fazer o que você fez. Tá joia, então. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal?
Eu acho que não, né? Acho que podemos encerrar. Bom, gente, então boa noite para todo mundo. Eu agradeço mais uma vez, Ana. Muito bom te ver, beijo. E fico disponível aí no que precisarem, no que puder ajudar. Eu agradeço bastante mesmo aí a oportunidade, tá? Obrigada pela aula, Obrigada. Letícia, foi ótimo, né? E Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo. Natal, é verdade, para todo mundo. E tá bem próximo, né? Verdade. Feliz Natal, gente, para todo mundo, então. Até logo, boa noite. Tchau, boa sorte. Obrigada. Obrigada.